Por que você procrastina tanto? Por que você começa e não continua? Por que, meu Deus do céu, que eu não consigo emagrecer? Por que eu começo e paro? O que te faz procrastinar tanto assim? Se emagrecer é tão importante para você, se você já tentou de tudo e não consegue, comece e para. Meu Deus do céu, se é a sua saúde, se é a sua autoestima, por que você quer emagrecer, não é? Então, muita gente te fala, olha, você tem que se conectar com o seu porquê. Isso é verdade, mas tem muitas outras questões mais profundas e é isso que nós vamos falar hoje. Então, se você é mulher, quer emagrecer, já tentou de tudo, começa e para, não sabe por que não consegue emagrecer, por que você procrastina, que bendita procrastinação é essa? É disso que nós vamos falar essa noite. E você já pode me contar aqui depois nos comentários, né? O que é mais difícil para você? Você começa, que momento que é mais difícil? É à noite? É o final de semana? Em que momento você sente que a coisa se perde pelo caminho? É na sexta-feira? Você vai até, começa bem na segunda, vai até na hora do almoço, quando chega à tarde você já está procrastinando. Você se matriculou na academia, tá só pagando, sabe? Aquelas pessoas que deixam a academia mais rica, mas nunca vai. Fez um plano anual, mas não vai à academia. O que te faz procrastinar, hein? Bom, eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta de mulheres há 12 anos e eu ajudo você a emagrecer de dentro para fora, a eliminar os pesos que você carrega no corpo e na alma. Mas antes de você tentar fazer qualquer mudança fora, você precisa entender o que passa aqui dentro, o que se passa aqui dentro que te traz tanta ansiedade, que te acelera o pensamento, que te faz comer, que quando você viu, você já comeu, que quando você viu, você já enfiou o seu pé na jaca. Então é isso que a gente precisa trabalhar, porque assim, gente, de dietas, de receitas, de possibilidades, tem muitas na internet, né? Inclusive cursos que te prometem que você vai mudar a sua mente do dia para a noite. Olha, muito cuidado, porque não é bem assim que acontece, não é? Então a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa trabalhar sim as nossas emoções. Bem-vinda, Patrícia, Renata, Edilene, Elaine, enfim, todo mundo, Beth, Priscila, sejam muito bem-vindas. E nós vamos trabalhar essa questão da procrastinação, tá? Então, vocês podem comentar aqui abaixo isso. Eu já comentei com vocês aqui sobre essa importância, não é? Da gente trabalhar essa questão emocional. E hoje vamos falar, então, especificamente sobre essa questão da procrastinação. Para quem não é o nosso encontro, então, o nosso encontro, o método Mente Magra, Mente Feliz, o nosso trabalho, ele não é para as pessoas que estão querendo emagrecer com uma dieta rápida, tá? Se é isso que você busca, se você busca um protocolo detox, se você busca, sei lá, emagrecer 10 quilos no mês, não é essa a nossa proposta, porque já são muitos anos de experiência, já atendi centenas de mulheres e eu sei que fazer dieta engorda, não é? Porque na verdade você emagrece, você não consegue sustentar por muito tempo e depois você acaba comendo muito mais do que você comia e aí você ainda engorda muito mais do que antes. Fazer dieta, tomar remédio é ter efeito rebote, é pedir para engordar, é aumentar ainda mais a ansiedade, porque aí depois que você faz uma dieta, você emagrece, você faz uma dieta restritiva, você emagrece muito rápido. A sensação de emagrecer é muito boa, é muito prazerosa, só que aí como você não consegue sustentar, e engorda mais, se vê comendo e já não consegue mais voltar, a frustração é muito maior. E aí a ansiedade vai bater lá nas alturas. Então, minha amiga, vamos parar com isso, por amor à sua saúde mental. Vamos aqui, ó, fica aqui comigo hoje, que você não vai se arrepender, porque hoje o que eu tenho para falar para você sobre procrastinação não é isso que você vê aí a todo momento. Porque assim, quando a gente pensa nas nossas questões emocionais, sério que você acha que planejar e organizar a sua vida, comprar uma agenda, deixar o tênis e a roupa da academia separado vão resolver seus problemas? Pode te ajudar ali no primeiro e no segundo dia, mas e depois para você sustentar?
Não sustenta. Então a gente tem que falar sobre isso, tá? E aí, como é que se dá esse processo pra gente que quer emagrecer, a nossa procrastinação? O que é procrastinar? É você deixar para depois, não é? É você ir, o que a gente fala? Empurrando com a barriga. E eu costumo falar que se você usa esse termo, essa expressão, empurrando com a barriga, a sua barriga vai ter que crescer cada vez mais para você conseguir empurrar, né? Porque os pesos da vida vão aumentando. Então, muito cuidado, inclusive, com o que você fala, tá bem? Então, a gente, no nosso caso específico, eu falo no nosso caso, porque para quem não sabe, eu passei também, além de ser terapeuta, de trabalhar 12 anos com isso, eu passei também por um processo de emagrecimento. Eu emagreci 23 quilos lá no ano de 2012 e já vão 12 anos, né? Passei por uma fratura, fraturei minha perna, fiquei quase um ano sem atividade física e isso não foi um problema para mim, tá? Não voltei a ter reganho de peso absurdo, não, nada disso. Então, assim, depois que você aprende a mudar e a lidar com suas emoções, e olha que foi um período muito difícil para mim emocionalmente, fisicamente, mesmo assim, você já sabe que a comida não é a solução dos problemas. Mas, voltando aqui no nosso caso, então, como que a gente procrastina em relação ao emagrecimento? Tem duas formas muito fortes no nosso caso. Claro que a gente conta muitas justificativas pra gente, né? Mas desde já quero que você pense que a procrastinação, ela, no nosso caso, ela anda junto, tá? Com a culpa e a ansiedade. Então, é uma ansiedade que consome a gente junto com a culpa. É um terror isso depois. Mas, quando você procrastina, você sente alívio. Eu quero entrar nisso. Mas ainda antes de falar disso, eu quero que você pense. É aquele jeitinho que você diz assim. Imagina assim, ó. Amanhã já é sexta. Aí você fala assim, segunda eu começo. Sexta, sábado, domingo. Se você começa amanhã... E esse pensamento de começa também já é um pensamento errado, porque é um pensamento de dieta, como se você fosse fazer uma dieta. No método Mente Magra, Mente Feliz, a gente nem cardápio tem. Já começa por aí. Porque a gente ensina você a comer. E eu falo a gente porque eu tenho uma nutricionista junto comigo nesse trabalho, não é? Então, nós nem ensinamos você a comer, de modo que você aprende a escolher os seus alimentos, aprende. Hoje mesmo, eu vou fazer um vídeo em breve, vou colocar para vocês, eu comi doce, super feliz da vida, não tem problema com isso. Você aprende a ter estratégias para você comer e não se sente culpada e não fica assim, 3 castanhas, uma maçã, não pode comer carboidrato. Não pode comer carboidrato, olha só. Fazer a dieta low carb é uma maravilha, porque emagrece. Emagrece mesmo. E, aliás, acho que é uma das que traz mais resultados. Mas quem consegue sustentar é a minoria. É a minoria. Então, assim, imagine que você está fazendo uma dieta low carb e você vai numa festa de casamento, por exemplo. O que te resta para comer numa festa de casamento, num aniversário? Muitas vezes você não vai ter nada para comer, vai ter que passar a festa bebendo água. Pode ser, tem gente que dá conta disso, tem gente que dá conta e fica bem, mas a maioria das pessoas não dá conta e não fica bem, isso aumenta a ansiedade. Aí naquele momento da festa é o momento que a pessoa começa a comer e não para mais, tá? Então a gente não faz dieta, você aprende a comer, você vai ter uma estratégia. Então esse pensamento já de que tipo assim, começar na segunda, já é o pensamento condicionado de quem vive de dieta. Porque se você souber como comer, não existe isso de começar na segunda. Até porque, como eu tô dizendo, sexta, sábado, domingo. Em 3 dias você consegue desinchar. Em 3 dias você consegue já dar uma acordada no seu corpo se você for fazer uma atividade física. Então essa coisa de segunda eu começo já é uma procrastinação que a gente tem muito grande no nosso caso do emagrecimento, porque nossa mente já está condicionada. Outra coisa, né, que é muito importante, a gente usa o método Jaque, sabe? Então, assim, já que, por exemplo, imagina que eu vivo de dieta, e aí hoje eu comi doce, comi 4 doces. Aí eu penso assim, já que comi doce hoje, vou comer uma pizza à noite, né? Amanhã é sexta, daí eu vou aproveitar o final de semana para comer e na segunda eu recomeço. Quando eu chego na segunda-feira eu já engordei ali 1 quilo brincando nesse Jaque. Tá? Então, o Jaque se junta com a segunda-feira e é uma dupla perfeita para você nunca começar.
Porque aí você chega na segunda, você tá com preguiça, você tá mais cansada, você tem menos energia porque você tá mais indisposta, porque você passou os dias todos se entupindo de comida, de gordura, de açúcar. E aí você vai nessa. E aí a semana vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando, entra ano, sai ano. E passou Natal, passou Ano Novo, agora passou o Carnaval e você continua procrastinando. Então vamos entender as causas, tá? Nós vamos falar agora, aqui no começo, das causas e do ponto de vista da neurociência. Mas no final eu vou falar do que é mais importante pra gente, porque isso também é muito importante, mas que tá mais além. Que tá lá no fundo, que quase ninguém fala e que quase ninguém vê. Porque você quer tanto emagrecer, isso é tão importante para você, minha amiga. E mesmo assim você não consegue. E mesmo assim você vive no efeito sanfona. Opa, isso tem uma luzinha aí. Não é todo mundo que vive isso, mas a maioria das mulheres que estão nesse processo precisam olhar para isso. Os homens também. Mas aqui eu já atendi homens em casos pontuais, mas aqui eu estou falando voltado para as mulheres, porque é o público que mais me acompanha desde que quando eu comecei. Então essa é uma opção, por isso que eu trabalho com as mulheres, que algumas pessoas às vezes perguntam. Então, por isso que eu estou falando para você que é mulher e que me acompanha, tá? Então assim, vamos observar em você o que pode estar escondido sobre você que você ainda não sabe, não é? Que sinais será que se você começar a observar os seus pensamentos e os seus sentimentos, você já vai ter? Então vamos começar a entender aqui a questão da neurociência, do funcionamento do cérebro, tá? E aí vou falar de algumas outras causas e depois a gente vai para a questão emocional, tá bom? Então assim, a princípio, basicamente é preciso que você entenda que existe uma área do nosso cérebro que é a nossa área do nosso sistema de recompensa. E então eu já falei disso, mas sempre vou precisar falar sobre isso, porque isso entra tanto na questão da procrastinação, como todas as vezes que você quiser entender por que você, quando viu, já comeu, quando viu, já enfiou o pé na jaca, você precisa começar entendendo o seu cérebro e depois a gente vai ali aprofundando. Então, a princípio, você precisa entender isso, que existe um mecanismo no seu cérebro que vai te impulsionar a comer, tá? Então, quando você vê, por exemplo, um bolo de chocolate, existe uma área do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, e ele tem a condição de tomar uma decisão e falar para você assim: olha, Ana, nós queremos emagrecer. Você pode comer, você não precisa viver de dieta. Mas hoje você vai escolher não comer o bolo, porque isso vai contribuir com o seu processo. E aí você fala, ok. Se fosse assim, tava muito fácil, né? Ok. Porque, claro, mas você está falando que a gente pode comer de tudo. Sim, você pode comer, mas você precisa aprender a comer. Dá para você comer bolo, pizza, lanche toda semana se você quer emagrecer? Não. Se você quer manter o seu emagrecimento, você vai conseguir fazer as estratégias que eu tô te falando. Mas você pode fazer sim uma regra 80-20 e mais pra frente fazer uma regra 90-10 na sua alimentação. Isso é super possível, tá? Só que eu tô falando para as pessoas que têm hábitos alimentares quase que todos os dias que não contribuem com elas, tá? Então assim, mas não é nada. Hoje é uma bolachinha, amanhã é um brigadeiro, no outro dia é um bombom. Quando chega no outro dia, então vem uma pizza. Entende? Depois é um copo de refrigerante. Soma isso tudo na sua semana para você ver o resultado que isso dá, tá? Mas eu não como nada e engordo. Às vezes você engorda mesmo porque você passa muito tempo sem comer e aí quando você vai comer você come demais, tá? Então cada caso é um caso e você precisa primeiro parar de mentir para você, tá? Esse é o primeiro ponto para entender a real causa, assim, as reais, né? Porque não é uma causa, tá? Nós temos inúmeras causas. Isso é importante que você saiba. Então, pensando aqui no funcionamento do cérebro, a gente tem essa área do cérebro. Porém, o nosso sistema de recompensa do cérebro que busca o prazer e quer evitar a dor e deixar de comer o bolo de chocolate, o doce que você gosta, a pizza, seja lá o que for, é uma dor, porque você vai ficar passando vontade. E aqui já faço um parênteses em relação à questão emocional. Esse é um comportamento infantil, tá?
Então, eu já tô aqui falando do início da neurociência e já trazendo uma questão emocional para você. Esse é um comportamento infantil, porque assim, criança que bate o pé e faz birra porque quer comer aquilo, ou porque quer aquele brinquedo, ou porque não quer sair da piscina, o pai tá dizendo que tá na hora de tomar banho, a criança não vai. Criança faz birra. Criança nem tem o cérebro desenvolvido ainda. Criança nem entendeu o que está se passando. Ela simplesmente quer aquilo e pronto, acabou. Além do que seu paladar também pode estar viciado ou você pode estar vinculada a um paladar infantil, tá? Tudo isso contribui muito. Então, a comida, vou falar mais pra frente em relação ao comer emocional também, você pode estar vinculada com tudo isso. E aí, esse seu comportamento infantil, não é? Esse seu comportamento diante da vida, que às vezes em outras áreas da sua vida você é super responsável, você é super profissional, você é muito boa, mas na hora que você se vê de frente da comida, você não entende por que aquilo te domina. E você fala assim, meu Deus, onde está a minha força? Não é? Onde está toda a habilidade que eu tenho para lidar com as outras coisas? E eu perco pro bolo de chocolate. Mas não é pro bolo de chocolate que você perde. Tem a ver com as suas questões emocionais. Então tem a ver, talvez, com esse comportamento infantil, tá? De tipo assim, mas eu não gosto, mas eu não quero. Hoje mesmo eu falei sobre isso no meu grupo de acompanhamento. É como se fosse uma criança que não gosta de comer verduras e legumes. Daí ela fala, pai, mãe, não gosto. E a mãe fala, tá bom, filho, não precisa comer. E a criança passa a vida inteira sem fruta, sem verdura, só comendo batata frita, lanche, só aquilo que ela quer. Cresce sem saúde, desnutrida, obesa. Então, se os pais não ensinarem a criança a treinar o paladar dela, ela realmente não vai conseguir comer. E aí você cresceu, mas tem uma criança aí dentro de você que você quer ser igual a ela, né? Quer saciar as vontades dela quando criança. Vamos imaginar que você também possa ter passado muitas vontades na infância, isso também pode contribuir. E aí a sua criança agora fala, eu quero comer. Eu não gosto de fazer exercício. Aí você fala, tá bom, não precisa, né? Faz o que você quer. Opa, mas você cresceu, você é uma adulta agora. E você sabe que na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Essa é uma das questões, tá? Não é tão simples assim, elas vão se somando, como eu falei. Mas isso aqui é uma coisa pra gente começar a pensar, tá? Será que a comida tem outro significado? Você vai entender. Mas será que você tá precisando confortar a sua criança? É uma coisa pra você pensar, porque hoje você é uma mulher adulta. E aí, voltando aqui na questão do cérebro, então, porque elas vão se somando e eu vou sempre repetir para entrar na sua cabeça, por isso que é tão difícil, porque são várias camadas. E aí, o seu cérebro viu o bolo, seu córtex deveria dar essa comunicação para você, mas o seu sistema de recompensa que quer o prazer imediato, tem uma área do seu cérebro que é ativada nesse momento, que é o mesencéfalo, ele dispara uma ação para você. Estou falando de uma forma bem simplista, mas você não precisa decorar nomes mesmo, então nem vou entrar nisso. Vamos imaginar assim que ele dispara uma ordem de comando, tá? Dentro do seu cérebro. E vamos imaginar ele como se fosse um comandante. Ele fala para você, come. E aí ele manda também uma ordem aqui, né? Ele manda aqui como é que fala, gente? Ele dá aqui um remedinho pro seu córtex para ele dormir. E o seu córtex não vai ter força para dizer para você, poxa, Ana, não vamos comer o bolo hoje, vamos escolher comer uma salada de frutas, por exemplo, que seria o seu córtex para te dizer isso, a sua mente magramente feliz falaria isso para você, mas você não dá conta, porque o mesencéfalo já mandou as ordens, quando você viu, você já tá lá mastigando o bolo, tá gostoso e de repente bate o quê? Aquele arrependimento, aquele peso na consciência. Então essa é uma das coisas que te faz, tá? Que te fazem procrastinar. Isso vai se somar com as outras coisas. Então é importante você entender que existe essa área do seu cérebro que faz isso, tá? E o seu cérebro ele vai buscar o prazer e vai evitar a dor. Ok, até aqui eu acredito que você não tá vendo nada de muito novo não, porque você já deve ter escutado isso na internet, mas vamos lá que a gente vai aprofundar. Antes de entrar então nas questões emocionais, uma outra coisa que é importante você entender é que pessoas que têm depressão, ansiedade, TDAH ou que estão com falta de vitamina B12, ferro, baixa
a vitamina D baixa, a energia fica baixa. Então, assim, se você está muito indisposta, muito sem energia, qual foi a última vez que você fez os seus exames? Você sabe como estão suas vitaminas? Elas estão em ordem? Será que você precisa repor? Até porque, às vezes, se você está tentando emagrecer e, de repente, você vem de um ritmo, de uma alimentação muito sem qualidade, muito sem energia, muito industrializado, muito carboidrato, pode ser que esteja faltando vitaminas. Então, antes de você entender, eu sou preguiçosa, não é isso. Você precisa cuidar dessas questões, tá? Então, isso é muito importante também, porque às vezes você está procrastinando também por conta disso, não só por conta disso, ok? Então, voltando aqui naquela fala que eu disse no início, que procrastinar causa alívio, né? Qual que é o processo aqui? E a gente ainda nem entrou nas causas emocionais, hein? Fiquem atentos que eu acho que essa vai ser a parte que vai ser mais importante para você. Mas aqui eu quero falar da regulação emocional. Quando a gente busca procrastinar, vamos pensar, verdade, naquele momento que você deixa de fazer alguma coisa, seja porque você está cansada, que é a história que você vai contar para você, seja porque você quer assistir uma série, aí você fala, não vou na academia, não vou caminhar, eu vou assistir minha série. Seja porque você pensa, não vou acordar cedo hoje, eu vou dormir mais um pouco, não quero fazer exercício hoje. O que você sente nessa hora? Quem procrastina, depois conta aqui o que sente na hora, imediatamente. Pensa bem. Na hora você não sente culpa. Vamos combinar, o relógio desperta 5h30 da manhã para você ir para academia às 6 horas. Aí você desliga o despertador, vira pro lado e dorme. Nossa, nessa hora você sente um alívio muito grande. Nessa hora você não sente culpa. Você vai sentir culpa depois, quando você acordar novamente e ver que você realmente não foi. E você pensa, hoje eu perdi esse dia, não fui. Aí começa, tá vendo? Eu não consigo. E aí vem os outros pensamentos, eu começo e não termino, eu não levo nada à frente. Mas naquele momento você sente alívio. Então, muitas vezes, além da gente buscar o prazer imediato para regular as nossas emoções, então, que entra no comer emocional que a gente já vai falar, a gente está buscando um alívio, não é? Você busca um grande alívio e naquele instante você recebe. Então, porque assim, se a sua vida já está muito pesada, está muito estressada, você vai querer buscar alívio de alguma forma para regular isso, tá? E aí, procrastinar pode ser uma ótima forma de regular suas emoções, que é dar um alívio, dar uma acalmada, sabe? Fazer um carinho em você, dar um conforto, cuidar dessa criança triste, dessa criança cansada, tá? Então, assim, pode dar culpa depois, mas na hora não. Na hora você sente alívio, tá? Então, esse exemplo, você vai pensando aí na sua vida, por exemplo, tá cansada, chega em casa, não quero fazer comida. Vou pedir um iFood, vou pedir uma pizza, que é mais rápido. É um grande alívio, né? Depois que vai dar culpa. E veja que quando você começa a trabalhar a sua mente, o que você pode fazer? Você pode até pedir um iFood, mas não precisa ser pizza. Você pode escolher uma outra opção, um meio termo. Mas normalmente, nessa hora, você pensa, não vou pedir salada. Salada eu como em casa. Aí o pensamento é errado, tá vendo? Não vou pedir, sei lá, né, uma comida mais, um arroz, um feijão, uma coisa assim. Não, isso eu faço em casa. Não faz, porque você tá querendo pedir porque você tá cansada. Já que você vai pagar e vai gastar dinheiro de qualquer forma, que você então peça algo que não atrapalhe você, né? Que atrapalhe menos, porque quando você pede comida fora, você não tem nem como pensar também quanto de gordura que as pessoas colocam, enfim. Mas isso é importante. E olha, aqui também tem uma coisa muito importante, viu? Quando a gente começa a trabalhar esse processo de emagrecer de dentro para fora, inclusive financeiramente, a gente começa a economizar. Porque você para de comer tanta besteira na rua, você para de gastar seu dinheiro com tanta bobagem, que o seu dinheiro começa a sobrar. Aí você começa a perceber que também esse ato de gastar, de comer, além de você parar de gastar com a comida, isso vai se refletir também em outras áreas da sua vida, porque provavelmente você não tem controle com outras coisas também. Então isso é muito importante de você observar, tá? E aí tem a questão da influência do ambiente, que eu quero falar do ambiente do momento presente e do ambiente do momento passado. Mas agora eu quero falar ainda do ambiente do momento presente, tá? Que também contribui e estamos chegando já nas questões emocionais, tá bom? Primeiro a gente tem que fazer esse apanhado geral.
A influência do ambiente presente na sua casa. Quando você abre a geladeira, quando você abre o armário, o que você encontra? Você encontra, por exemplo, tapioca? Você encontra bolacha recheada? Você encontra... Eu tô falando tapioca, tapioca ela é um carboidrato, ela vai virar açúcar rápido no seu sangue, mas se você misturar ela com ovo, por exemplo, colocar uma semente de chia, já é um carboidrato proteico, já vai ter muito mais recursos ali, nutrientes para você, muito mais do que você comer um pacotinho de bolacha, por exemplo, e achar que tá uma torrada. Não, mas é light, não, mas é fit. Não é nada, gente. Vai ler o rótulo para vocês verem. Quando você abre a geladeira, o que você encontra? Refrigerante ou suco? Ou água? Então, assim, o seu ambiente, tá? Agora, no momento presente, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu estava gravando uma sessão para um projeto que eu tenho. Antes agora da gente começar a nossa live. E aí eu terminei e estava na minha hora de comer. Só que hoje não deu tempo de eu preparar alguma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma lata de atum. Não uma, né? Tenho várias já para esse tipo de situação. Eu abri a lata de atum, misturei com tomate picado, temperei com orégano e ó, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Pus um fio de azeite, ficou muito bom. Eu gosto muito. Proteína, não tem nada de exagero ali. Então, o meu ambiente, ele não favorece a minha procrastinação. E o seu ambiente? Por quê? Tá aí. Se eu abro o meu armário e eu encontro um bolo daqueles bolo Pullman, por exemplo, ou eu encontro um pacote de cookies, eu nem vou lembrar que eu tenho atum, por mais que eu goste de atum, né? O mesencéfalo vai dar um sinal e aquilo para mim é extremamente prazeroso e aí nessa hora eu já procrastinei porque eu já comi mesmo. Então, você precisa observar, tá? O seu ambiente. E aí, quais que são as saídas que a gente encontra na internet para procrastinação que as pessoas mais falam? Eu até listei aqui. Organização. As pessoas confundem procrastinação com organização. Tem gente que é muito organizada e ainda assim procrastina. A pessoa ela pode estar ali com 40, 50 quilos a mais no corpo dela. Você vai ver as coisas dela são extremamente organizadas. Tem planilha para tudo, o guarda-roupa organizado, tudo organizado. É disciplinada com os horários das coisas, dos compromissos dela. Ela só não é organizada e disciplinada com ela mesma. Então, organização não necessariamente está ligado com procrastinação. Então, aqui a gente tem planejamento, aí as pessoas falam, separa seu tênis, a sua roupa, faz uma planilha, faz um diário. Essas são ferramentas que a gente pode usar para nos ajudar, mas elas não vão resolver o nosso problema. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Vamos entrar aqui nas questões emocionais agora. Se você tem baixa autoestima e falta de autoconfiança, o que acontece? Né? Você pensa assim, cada vez que você procrastina, eu não consigo mesmo. Ou cada vez que você emagrece, engorda de novo. Eu já tentei de tudo. Eu vou aceitar que essa é a minha condição e eu vou ficar assim. E eu vou deixar, sabe? Tá bom, deixa pra lá. Planilha, agenda, vai resolver problema de baixa autoestima, minha amiga? Vai resolver problema de falta de autoconfiança? Não vai resolver. Aí eu te pergunto, tá, você não consegue isso, mas o que você realizou na sua vida até hoje? Em que você é boa? O que você consegue? Você não consegue emagrecer, mas você consegue outras coisas? O que você consegue? Uma coisa para você pensar, né? Será que em outras áreas da sua vida você não procrastina? Onde na sua vida você não procrastina? Opa, tem uma luzinha aí acendendo. Se você não procrastina em outras áreas da sua vida, será que você é procrastinadora? Não sei. Na verdade, todos nós, em algum nível, a gente procrastina, tá? Porque a gente tem coisa que a gente não gosta de fazer mesmo. Então, assim, o que a gente não gosta de fazer, a gente... Eu adoro estar aqui com vocês, fazer live, fazer os vídeos. Eu gosto de fazer live, fazer os vídeos não, era isso que eu falava. Eu gosto de estar aqui no ao vivo com vocês. Mas de gravar os vídeos eu não gosto. Eu gosto muito de atender as pessoas. Mas gravar os vídeos, porque os vídeos tem que escrever e pensar no que vai falar. Aqui também, eu tenho aqui
os pontos mais importantes para falar com vocês. Mas é diferente, porque eu sei que tem gente aí do outro lado. Eu estou vendo que vocês estão aí, entende? No vídeo não. Então, é uma coisa que eu não gosto. E aí, é uma coisa que eu também procrastino. Todo mundo em algum nível procrastina. Mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Então, eu faço, porque eu sou uma mulher adulta, como eu falei pra vocês antes, e a vida a gente não faz só o que a gente quer, não é? Então, é normal que você procrastine um pouquinho. Agora, aquela procrastinação que está emperrando a sua vida, que não te deixe pra frente, essa você precisa olhar. E aí pensar, primeiro ponto tem a ver com essa questão da baixa autoestima. Você não confia em você mesma. Você não confia que você consegue fazer. Você não confia que você é capaz de realizar. E aí, na primeira escorregada que você dá, na primeira vez que você enfia o pé na jaca, sua mente gorda no sentido assim, de pesada, no sentido de já ter vindo arrastando corrente, de já vir de muito tempo tentando mudar e não conseguir. É nesse sentido, tá? Porque se você procurar o termo na internet, você vai ver o significado. Então, é aquilo que está em excesso na sua mente. Esses pensamentos em excesso já começam a te criticar. Já começam a dizer para você, tá vendo? Você não é capaz. Tá vendo? Você fala, mas não faz. Aí, de onde que vem isso? Que voz é essa que fala na sua cabeça? Pensa comigo. Que voz é essa que te diminui tanto? Que voz é essa que só coloca você para baixo? Pensa só. Sabe? Você é a pior amiga que você mesmo poderia ter. Nem com a sua melhor amiga, eu duvido, com as suas amigas você faz uma coisa dessa. Mas com você faz. E aí você já entra no sentimento de culpa. Nossa, eu sou pior. Não é pra você fazer isso, tá vendo? Como é que a gente vai só escalando? Não, é só para que você perceba essa voz, de onde ela vem. Onde você aprendeu a se criticar tanto? Quem na sua casa de infância te criticava tanto? Ou era uma pessoa que às vezes não te criticava de forma direta, mas criticava tudo e todos. Para ela ou para ele, nada estava bom. Onde você aprendeu esse comportamento? Foi com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia? Onde você aprendeu isso? Porque do mesmo jeito que tem pessoas que se valorizam, que se olham no espelho e se gostam, que podem encarar suas dificuldades, encarar as suas limitações, mas ainda assim elas conseguem reconhecer as suas coisas boas, porque de alguma forma elas aprenderam, seja se elas foram educadas assim, ou haja muita terapia, no meu caso, muita terapia para conseguir mudar, não é? Mas a gente consegue, que bom que a gente consegue, isso é super possível. Se essas pessoas aprenderam, né? Você também aprendeu. E aí, essas pessoas, de repente, vamos imaginar um cenário que a pessoa teve ali uma estrutura super positiva. Não um positivismo tóxico, mas alguém que ensinou ela, desde criança, a reconhecer o próprio valor. Você acha que essa pessoa adulta vai ter grandes problemas de autoestima? Não, não vai ter. Ela pode ter alguma questão? Claro. Claro que a gente sempre vai ter questões, mas não questões que paralisem. Ela não vai ficar o tempo todo apontando o dedo para ela mesma e só dizendo as coisas que ela não consegue. Então, se você tem baixa autoestima e falta de autoconfiança, as chances de você procrastinar são muito maiores, porque você não acredita que você consegue. Então, você vai dar 2 passos para frente e 4 para trás. Porque isso confirma cada vez que você não é capaz. Né? Você não dá conta mesmo, entende? Então, comece a observar onde que você aprendeu isso. E vamos começar a treinar. Por isso que eu te perguntei, em que você é boa? O que você já fez na sua vida? O que você deu conta? Ah, não encontro nada. Vamos olhar para isso, né, minha amiga? Vamos trabalhar, porque eu duvido que ao longo da sua vida você não tenha realizado nada. Você não seja boa em nada. Ainda assim, se você estiver certa, que eu acho pouquíssimo provável, a gente tem como trabalhar isso. Então vamos aprender a ser, né? Vamos ver o que você gosta. Mas vamos começar a perceber isso, de onde vem essa voz que tanto te critica. E aí, vamos caminhando aqui pra gente ir já pro nosso fim, mas aprofundando nas questões emocionais. Agora que eu vou listar pra vocês. A parte mais importante ainda não falei. Aí entra a questão da fome física e da fome emocional e do comer emocional. Tem aqui nos destaques, no meu Instagram, depois que acabar aqui você pode ver. Tem ali um destaque escrito comer emocional. Ali eu explico tudo, que agora eu só quero que você entenda o conceito. Lá eu explico detalhadamente que
que é aquela coisa, como eu falei no começo. Estou triste como, estou alegre como, estou com raiva como, estou estressada como. Esse é o comer emocional. E de novo, se você pensar só em termos de organização, você não vai conseguir mudar a sua procrastinação. Por quê? Porque a comida é um grande regulador emocional para você. A comida dá um baita de um alívio, além de tudo que eu já expliquei antes. Então, as suas emoções estão inteiramente ligadas com a questão com a comida que fazem com que você procrastine. Porque naquele instante, você vai optar pelo prazer imediato. Porque, veja, emagrecer é uma meta de longo prazo, tá? Né? Se você tiver 3, 4 quilos para emagrecer, tudo bem, é mais rápido. Mas se você tiver aí para cima de 10 quilos e já estiver cansado de fazer dieta, por mais que te falem, vem cá, emagrece 15 quilos em 45 dias, que eu sei que tem até médico na internet prometendo isso. E você pode ir lá e emagrecer mesmo seus 15 quilos em 45 dias. Vai morrer nesses 45 dias de ansiedade, praticamente, morrer, né? Vai se esgotar? Vai passar muita vontade? Vai passar mau estresse? Vai fazer, sei lá, uma dieta muito louca? Vai emagrecer os 45, vai emagrecer os 15 em 45 dias. E dali 2 meses já engordou 20, né? Mas vai, né? Então aí, né, nesse caso, né, pode ser rápido, mas não é a minha proposta aqui. Então, como não é a minha proposta, porque você vai ter um processo de emagrecimento sustentável, que vai levar um pouco mais de tempo, mas que você vai aprender a cuidar das suas emoções, não é controlar, tá? Porque não é uma prisão. Emoção, a gente até usa esse termo, às vezes controlar, até uso, mas não é isso que a gente quer dizer. Na verdade, você vai aprender a regular sem precisar ir para a comida, tá? Daí, como o emagrecimento é uma meta no longo prazo, o nosso cérebro, que tem esse processo imediatista, o que ele vai fazer? É difícil para ele se conectar com o prazer que ele vai sentir dali, por exemplo, 10 meses. Imagine que você vai emagrecer 1 quilo por mês e você quer emagrecer 10 quilos e vai levar 10 meses. Em 10 meses, você vai ter o corpo que você quer. Porém, esse prazer só vai chegar daqui 10 meses. O bolo, o chocolate, a pizza te dá o prazer agora. É como se alguém... Vocês já viram aquelas... Antigamente, né? Não sei quem vai lembrar aqui. Tinha, não lembro, um programa de televisão que a pessoa ficava com os olhos vendados e falava assim: você quer trocar os olhos não, o ouvido tampado? Quem já viu? Gente, vocês lembram como é que chama esse programa? Não me lembro agora. Mas que falava assim: você quer trocar uma televisão por uma bolinha de gude, por exemplo? E a pessoa não sabe o que estava ouvindo, ela fala: quero, e aí ela troca. É como se naquele momento o seu cérebro falasse assim: você quer trocar o prazer que vai chegar só daqui 10 meses por o prazer que está agora? Uau, claro que eu quero! E naquela hora você vai. E aí você procrastina mais uma vez porque a sua meta está longe. Então existem estratégias e ferramentas que a gente cria, que a gente trabalha durante a jornada para que você comece a sentir os prazeres dos micropassos que você vai dar e consiga sustentar. Mas nessa de regular as emoções e do prazer imediato, você escolhe agora, porque o prazer do emagrecimento está muito longe. Então olha quanta coisa que pega. Mas agora eu quero entrar numa questão mais profunda com você. Existe um termo que chama coping, que tem a ver com o modelo aprendido. Eu falei para vocês da influência do momento presente, quero falar para vocês da influência do passado. Se você veio de uma família muito desestruturada, emocionalmente, não é? Passou muitas dificuldades, se faltou uma rotina na sua infância, sabe? Se não existia horário para fazer as coisas, se a família não era muito organizada, ou se você vivia mudando de casa, ou se teve algum rompimento traumático na sua história, se teve história de alcoolismo, abusos, violência, negligência, muita briga. Tudo isso estava influenciando no desenvolvimento do seu cérebro, tá? E de repente você veio de uma estrutura muito desorganizada, emocionalmente desorganizada. Então as chances de você conseguir agora focar, ainda mais num objetivo de longo prazo, elas são muito pequenas, entende? Porque você
ainda não aprendeu como lidar com todas essas questões, com as suas questões do passado. Imagine assim, se você teve... Eu tenho uma pergunta para te fazer agora, né? Agora nesse finalzinho, que eu acho que vai te ajudar a pensar aí de um outro ângulo que talvez você nunca tenha pensado em relação à procrastinação, tá? Tô falando das questões emocionais, né? Mas imagine assim, se você teve figuras de autoridade na sua infância, figuras muito rígidas, ou situações de maltratos, tem uma questão meio que ligada com a vingança, no sentido assim, ao mesmo tempo com a vingança e com a rebeldia, porque se você veio de uma estrutura muito rígida, olha que doideira, ao mesmo tempo que você vem de uma bagunça, de uma desestrutura, uma desorganização, isso afeta. Agora, o excesso de rigidez, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que ser assado e tem que fazer desse jeito. Quando você cresce, é como se você sentisse liberta e um alívio disso, principalmente agora que você é dona da sua vida, dono da sua casa, quer saber? Lava a louça a hora que eu quiser, arruma a cama a hora que eu quiser. E aí você pode pensar em outras áreas da sua vida que ficam bagunçadas, olhar para sua bolsa, para o seu guarda-roupa, para você entender a sua bagunça interna, essa sua rebeldia, inclusive com relação ao emagrecimento, não é? Então, assim, não sigo regras, não vou fazer, começo e paro, porque eu tenho uma rebeldia interna para lidar e para tratar, tá? Isso é um ponto para você olhar. E uma perguntinha aqui, não é? Para você pensar que é: quem você quer punir se mantendo desse jeito? Como assim, Ana? Que coisa esquisita. Muitas vezes a nossa vida não vai para frente, as coisas não acontecem, a gente parece estar arrastando corrente, né? E talvez esteja mesmo arrastando correntes invisíveis, porque a gente tem tanta raiva do nosso passado, a gente tem tanta raiva de outras questões, que quando a gente está comendo, a gente não sabe que está tentando anestesiar essas raivas, que está descontando em nós mesmos a raiva que a gente tinha do mundo, da nossa história, a gente desconta na gente, porque se a gente sofreu muita violência, por exemplo, muito maus tratos, muita falta de amor, às vezes a criança cresce entendendo que o problema é ela, né? Faltou amor, mas não porque os adultos ali naquele momento não tinham estrutura. A criança não consegue entender que faltou amor porque eles não tinham estrutura para dar esse amor. Eles estão brigando, ela não consegue entender, ela acha que o problema é ela. Isso é inconsciente, né, gente? Daí você cresce e você tem raiva de você porque você é o problema na tua vida e na vida dos outros, e você não merece amor e você não se sente amada. E aí você precisa soltar essa raiva em algum lugar, essa raiva em você mesmo. Então, veio de um histórico de diversos tipos de violência, desde as mais sutis, as mais absurdas, né? Aos próprios, a questão da violência física mesmo, dos maus tratos. E aí você entende que o problema é com você. Então, você tem raiva de você e você violenta você mesmo, você violenta o seu próprio corpo, a sua própria saúde. E aí você olha pro espelho e acha que o problema é você porque você tá gordo, que você se sente mal porque está acima do peso. O que você tá vendo no espelho é só um reflexo de outras questões que precisam ser olhadas e cuidadas. E aí você tá procrastinando e você fala que você é preguiçosa, que você é procrastinadora, mas na verdade você tá punindo a você, aos seus pais, às outras pessoas, e nem se dá conta disso. Então, isso é muito profundo, percebe? E aí, se você quiser se aprofundar nas causas emocionais, eu listei 3 aqui para citar para você que continuam, que são mais frequentes até, mas aqui na minha bio tem um link, que terminando aqui a nossa live, a gente já está encerrando, você pode clicar, colocar o seu e-mail, que abre para você gratuitamente uma sessão onde eu explico todas as causas emocionais, que eu vou citar 3 agora, eu não tinha falado dessas até agora. Falei de outras questões para você ver como são profundas as questões, tá? Mas uma das 3 aqui, as 3 quer dizer que eu citei, que eu deixei separado, é a gordura como proteção, o peso como proteção, tá? Você usa o peso para se proteger, para se sentir segura. E essa segurança, ela pode estar junto com uma outra causa aqui, que é algo que faltou no passado. Como, por exemplo, o falecimento de alguém, um luto.
E aí você precisa se proteger, né? Aquela pessoa te trazia segurança, por exemplo, e agora ela não tá aqui mais. Isso é um exemplo, um dos. Porque esse também faltou no passado, eles vão se juntando, né? Como eu te disse, são várias camadas. Você perdeu alguém e isso te trouxe, na verdade, um vazio. E aí você come para preencher esse vazio, tá? E aí você acha que tá procrastinando, na verdade não. Na verdade você tá tentando só anestesiar a sua dor. E parece que você começa e não continua, você começa e não leva em frente, tá? Então a gordura como proteção pode te proteger de várias questões. Para você aprofundar, depois você vai precisar ver essa aula, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. E existe algo que tá te faltando no momento presente, né? Que pode ser, assim, o próprio prazer na vida, no casamento, no trabalho, pode ser várias questões, tá? Para você aprofundar, você clica no link na bio, coloca seu e-mail, que você já vai poder entrar e ver essas outras tantas causas emocionais, tá? O que eu te convido para olhar para isso? Tenta analisar a sua vida como uma terceira pessoa. É difícil, né? Porque você tá ligado, óbvio. Mas tenta olhar para a sua vida de fora, para você poder e falar, será que isso que eu chamo de procrastinação é procrastinação? Tá? Porque, como eu te disse, a gente procrastina, todo mundo procrastina um pouquinho aquilo que é chato, né? Normal, a gente não gosta, a gente vai lá e faz. Agora, se você tá recorrentemente nesse problema, se você tá tentando há muitos anos emagrecer, se já foi em muitos nutricionistas, se já fez muitas dietas, é o que eu te falo, no método Mente Magra, Mente Feliz, na jornada do emagrecimento, a gente tem uma nutricionista, a gente trabalha com essa questão, a gente olha para isso também, a gente ensina isso também, mas essa não é a questão, tá? Provavelmente, e as mulheres que eu acompanho já há muito tempo são pessoas que já cansaram, que já estão cansadas de uma luta de muitos anos, já fizeram até bariátrica e voltaram a engordar, é porque provavelmente tem essas questões. Tenta olhar de fora e vai se questionando, nossa, essa procrastinação tá dando notícia de outras coisas, tá? Então, se você quiser, nós estamos encerrando aqui, se você quiser aprofundar isso, você clica no link da bio. Se você sentir que precisa de ajuda, que precisa de acompanhamento, veja primeiro esse vídeo das causas emocionais, veja onde estão as suas questões, anote elas. E se você precisar de um acompanhamento, a hora que você acessar o link, você já recebe essa sessão gratuita. E abaixo da sessão tem um botão que te leva para uma outra página se você quiser aprofundar. Tá? Tem uma promoção até o final desse mês de fevereiro, depois isso vai voltar para o preço normal, de uma mini jornada, de uma jornada de 3 semanas, onde você pode mapear todas as áreas da sua vida, desafiar as crenças que estão te engordando e fazer a dieta dos sinais e aprender técnicas específicas para lidar com isso. Tá? Aí você clica lá e você pode acessar. Ah, Ana, mas eu queria, na verdade, ser acompanhada por você, eu queria fazer uma sessão com você, eu queria entender melhor, queria me entender. Lá no link, abaixo desse link onde você vai entrar para poder ver, né, as sessões e ver as 3 semanas, vai ter um link de contato diretamente comigo ou com a minha equipe, mas você também pode me mandar direct e eu te explico direitinho como funciona. Mas esse programa tá mesmo muito acessível, então você pode se aprofundar. Mas independente disso, clica no link na bio e assista a essa sessão para você identificar mais as suas causas emocionais, tá? Porque se você vem dessa trajetória, minha amiga, para de fazer dieta, para de buscar uma receita que não vai ser fora que você vai encontrar. A resposta tá aqui, tá bom? Um beijo, boa noite!